Olá pessoal, professor Aldinei por aqui para mais uma videoaula com vocês. Hoje para falar aí sobre as razões trigonométricas na circunferência. Está lá na página 20 do nosso livro, certo? Então bora lá para a nossa videoaula. Bom pessoal, primeiramente a gente vai relembrar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, que a gente lembra muito bem, ele possui um ângulo reto. E oposto a esse ângulo reto, a gente tem aquele lado maior que é chamado de hipotenusa, beleza? Se a gente assinala outro ângulo neste triângulo, a gente vai chamar o lado oposto a esse novo ângulo de cateto oposto. E aí o terceiro e último lado que a gente está vendo aí, né, é o famoso cateto adjacente. É o cateto que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa. O que a gente faz então? Com esse cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, define as relações trigonométricas. Primeira relação que a gente conhece, né? Relação do seno, que a gente pega a medida do cateto oposto e divide pela hipotenusa. Outra relação trigonométrica, agora do cosseno, medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, que você pega a medida do cateto oposto e divide pela medida do cateto adjacente. Tranquilo? Esse ângulo alfa que a gente assinalou ali, né, tem alguns valores para ele que aparece muito em alguns problemas. São os famosos ângulos notáveis. Os três ângulos notáveis que a gente trabalha constantemente em alguns problemas é aí, o de 30, 45 e 60 graus, que a gente já tem até a tabelinha com os valores definidos para facilitar os nossos cálculos, não é isso? Tabela dos ângulos notáveis. Tá aí, esse aí é um mapa mental para relembrar a trigonometria no triângulo retângulo. Inclusive é um mapa mental aí da galera do Descomplica. Beleza? Galera, mas em que tipo de problema que a gente utiliza nessas relações trigonométricas aqui? Vamos lá para um exemplo. Na figura abaixo, qual é a altura do avião em relação ao chão? E aí, olhando essa figurinha aqui, a gente percebe que aqui está o nosso ângulo reto. Beleza? Se é a altura, então está na perpendicular. 5.000 metros seria então a nossa hipotenusa, né? Que está ali oposta ao ângulo reto. Esse cateto H aqui seria o cateto oposto. Tem hipotenusa, tem cateto oposto. Então vamos lá, né? Vamos de seno de alfa. Aqui no caso, seno de 30 graus. Seno de 30 graus, que a gente tem ali na tabela o valor. Olha lá, vale meio. Se vale meio, vamos substituir aqui. Substituindo, a gente tem essa equaçãozinha, multiplicando o cruzado. 2 vezes H dá 2H, 1 vezes 5.000 dá 5.000. Passa esse 2 dividindo. Então a gente vai ter aí que a altura do avião em relação ao chão é de 2.500 metros. Probleminha aí bem famoso na trigonometria, beleza? Também na física aí a gente tem essas relações trigonométricas sendo utilizadas. Olha esse probleminha aqui. Um bloco é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força F. A força tem módulo 20 newtons. Ela é exercida numa direção que forma 60 graus com a horizontal, tá até aqui na figurinha, os 60 graus, beleza? O deslocamento do bloco é de 5 metros, determina a força, determina o trabalho da força F. E aí, né, a formulazinha do trabalho de uma força, a gente lembra lá na física que é essa daqui. Trabalho de uma força é igual a F vezes D vezes cosseno de alfa, que está ali, ó, são 60 graus. Cosseno de 60 graus, então a gente nem precisa aqui das relações trigonométricas, já pode ir lá para a nossa tabela, tá lá, cosseno de 60 graus vale meio. Vamos substituir aqui tudo então, hein? Olha lá, o F vale 20, o D vale 5, cosseno de 60 está aqui, é meio, substituindo 20 vezes 5 vezes meio, que vai dar aí 50 joules, o trabalho da força, ok? Está aí a gente utilizando então valores da tabela de ângulos notáveis na física. Pessoal, mas agora a gente vai pensar nesse triângulo retângulo localizado aqui, ó, no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, certo? Só que tem um detalhe, né? Na circunferência trigonométrica o raio vale 1. E aí a hipotenusa do nosso triângulo retângulo aqui, obrigatoriamente também vai valer 1. Se a gente utilizar a relação do seno aqui, olha a curiosidade, vai dar cateto oposto sobre 1.
E aí a gente conclui então que o seno de alfa nesse caso aqui é exatamente o valor do cateto oposto. Beleza? Mas o que isso tem a ver, né, com a nossa circunferência trigonométrica? O que tem a ver com aquela história de ficar marcando pontos aqui na circunferência trigonométrica? Vamos lá, vamos assinalar um ponto P aqui novamente. E aí é o seguinte, meus amigos, a gente lembra que este ponto P, que a gente assinala na circunferência trigonométrica, ele é a imagem de um número real, beleza? Aqui no caso a gente podia chamar esse número real de número alfa. E aí a gente vai concluir o seguinte: o seno de alfa, ele é o cateto oposto? Bom, então o seno de alfa é exatamente a medida deste segmento em destaque aqui, ó, que a gente pode chamar ele de segmento OP'. Esse ponto P aqui, ele lança uma projeção ortogonal aqui, chamamos essa projeção ortogonal de ponto P', e o seno de alfa, tanto do ângulo quanto do número real alfa, é exatamente a medida de OP'. A gente inclusive chama de medida algébrica aí, tá lá no nosso livro essa definiçãozinha. Outra maneira de enxergar também é que o seno deste ângulo alfa seria pensar, se isso aqui é um plano cartesiano, a gente tem aqui um ponto e a ordenada deste ponto coincide também com esse valor aqui da medida do OP'. Então, o seno de alfa a gente também pode falar que é a ordenada de P. Tranquilo? Vamos pensar nesse alfa aí, por exemplo, valendo 38 graus. E aí, estou vendo que a medida aqui é ali perto de 0,6, né? Vamos dar um zoom para ter certeza dessa medida. Olha lá, seno de alfa, que no caso aqui vale 38 graus, vai dar ali ó, aproximadamente 0,615, ok? A gente então define aí que o seno de 38 graus é igual a 0,615. É igual não, né? Aproximadamente, já que aquilo ali não é a medida exata se a gente continuasse dando zoom. Tá ok, galera? Beleza? Seno de 38 graus é 0,615 porque é a medida algébrica deste segmento OP', ou também é a ordenada do ponto P. Pessoal, e é o seguinte, né? A gente pode estar assinalando pontos em diversos locais aí da nossa circunferência trigonométrica. E aí, à medida que você vai assinalando pontos em outros locais, olha lá o que você percebe. Que os ângulos alteram e que o seno também se altera. Inclusive, quanto mais o ângulo se aproxima lá de 90 graus, mais perto de 1 é o valor de seno. Quanto mais você diminui o valor do ângulo aqui, mais perto de zero vai ser o valor de seno. Se a gente pegar aqui o seno de 30 graus, por exemplo, né, a gente tem ali 0,5, entre 0,4 e 0,6. Para cada ponto que você marca ali, você tem o valor do seno. E esses diferentes valores aí tá numa tabela lá na página 276 do nosso livro didático. Tem lá a coluna do seno, a coluna dos ângulos, e aí é só você observar aí, né? Quer saber o seno de 1 grau, tá lá, o seno de 2, o seno de 3, todos os valores já registrados. Olha aí para você ver, né? Ângulos menores, o seno se aproxima de zero. Ângulos ali perto de 90 graus, olha o de 89 aqui, o seno já se aproxima de 1. É o limite ali da nossa circunferência trigonométrica, já que ela é de raio 1, né? Tá aí, seno de 87, 0,99863. Se a gente pega o seno ali de 46 graus, tá lá 0,71934. Aproximadamente 0,7 é que a gente vai falar. Beleza? Isso aí então é a tabela trigonométrica lá da página 276 do nosso livro didático, com diversos valores aí para seno. A gente está vendo cosseno e tangente aí, mas daqui a pouco a gente fala de cosseno e tangente. Vamos nos concentrar por enquanto no seno. Beleza? Então é isso. Se a gente quer encontrar o seno de um número real representado por um ponto na nossa circunferência trigonométrica, né, esse ponto P aqui, basta olhar para a projeção ortogonal deste ponto aqui no eixo vertical. Vendo a projeção ortogonal aqui, a gente está vendo que esse segmento tem medida algébrica 0,5. Então, eu vou dizer que o seno de π sobre 6, o seno de 30 graus, é 0,5.
Esse eixo vertical que a gente está chamando agora de eixo dos senos, hein? São os valores de seno aqui, então a gente chamará de eixo dos senos. Outra maneira de achar o seno de π sobre 6, né, é consultando a tabela. Está lá o seno de 30 é meio, então a gente sabe que o seno de π sobre 6 também será meio. O 30 graus aí se converte em radianos e do radianos você encontra aí esse π sobre 6. E a gente está toda hora falando de pontos no primeiro quadrante, mas vamos ver aqui um ponto no segundo, né? Olha aí o ponto que representa o número real 5π sobre 6. A gente olha para a projeção ortogonal e a ordenada do ponto P, a medida algébrica, que também é 0,5. Olha só, não podia ser diferente, né, galera? Afinal de contas, olha lá, 5π sobre 6 e π sobre 6 são pontos simétricos. A gente falou dessa história de simetria aí em aulas anteriores, né? Por que eles são pontos simétricos? Este ângulo formado aqui com o eixo horizontal é idêntico a esse ângulo aqui, né? Então, por isso que a gente diz que são pontos simétricos. Esse ângulo aqui, é só pensar, né? Quanto que está faltando para chegar aqui na meia volta? Está faltando 30 graus. Por isso que esses dois pontos são simétricos. Se são simétricos, olha o seno tendo o mesmo valor, meio ou 0,5, né? 5π sobre 6, seno de 5π sobre 6 é meio, é 0,5. Vamos pegar um outro ponto simétrico agora, só que no terceiro quadrante. Vamos pegar o 7π sobre 6. Ele é simétrico ao π sobre 6. Mas olha o seno negativo, está aqui ó, abaixo de 0. Por isso a gente vai ter seno no terceiro quadrante valendo menos meio, menos 0,5. Seno de 7π sobre 6 é menos meio. Se eu pegar no quarto quadrante, também vou ter seno negativo. O seno de 330 graus, o seno de 11π sobre 6, que é simétrico, inclusive ao π sobre 6, está lá, é menos meio, é menos 0,5. Pessoal, vocês percebem aí que a gente inclusive pode determinar o valor do seno de um número real comparando ele com o seno do número que está lá no primeiro quadrante, que é simétrico a estes pontos que estão nos demais quadrantes. Esse processo a gente chama ele de redução ao primeiro quadrante. Você compara aí os pontos simétricos e consegue encontrar o valor comparando aí com o seno do ponto no primeiro quadrante. Na tabela lá da página 276 a gente tem valores só do primeiro quadrante, por isso, né? Porque os demais você encontra aí por comparação, né? Reduzindo o primeiro quadrante aí a nossa comparação. Beleza? Olha aqui mais o seno de mais um número real, né? O seno de π sobre 4. Estou olhando ali para a projeção ortogonal, então a medida algébrica aqui, a ordenada do ponto P, é algo ali entre 0,5 e 1. Se a gente consultar a nossa tabela de ângulos notáveis, a gente vai lembrar que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Dividindo aqui, né, raiz de 2 por 2, a gente vai ver que vai dar aproximadamente 0,707. Faz sentido, olha lá, entre 0,5 e 1. Dando um zoom aqui no aplicativo, a gente vai perceber esse valor. Outra maneira é consultando a tabela, né, lá da página 276. Lá também tem o valor do seno de 45 graus. Rolando a nossa tabela aqui, está lá, seno de 45 graus, inclusive a tabela da página 276 traz aí 5 casas decimais de aproximação. Beleza, está lá, 0,707. É o seno de π sobre 4, é o seno de 45. Se eu quiser ali no segundo quadrante o simétrico de 45, né, eu vou ter 135. Ou o simétrico de π sobre 4, eu vou ter 3π sobre 4. Se é simétrico, no segundo quadrante está lá, é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. O seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Simétrico agora no terceiro quadrante é o 5π sobre 4. A gente tem agora o seno negativo no terceiro quadrante, tranquilo. No quarto quadrante, mesma coisa. A gente está comparando aí com o valor do primeiro quadrante. Sabia lá que no primeiro era raiz de 2 sobre 2, então aqui também é raiz de 2 sobre 2, só que negativo.
técnica da redução ao primeiro quadrante é isso aí, galera. Essa comparaçãozinha que se faz, por isso que a gente não tem uma tabela gigantesca lá, não precisa, beleza? Outros valores que a gente pode encontrar também, né, é sobre os eixos aqui, o eixo horizontal e o eixo vertical. Tá lá, a gente não falou do seno de zero, por exemplo. Olha para a projeção ortogonal lá, olha para a ordenada deste ponto, é zero. Então eu vou falar que o seno de 0 graus, ou o seno de zero, olha lá, é zero. Se a gente agora marca esse ponto sobre o eixo vertical aqui, ó, então a gente olha para a projeção ortogonal e vê que é 1. Vou dizer que o seno de 90 graus, o seno de π sobre 2, é 1. Marcando o ponto P aqui, vou dizer que o seno de 180 graus, né, meia volta, 180 graus, é 0. Por que é 0? Olha para a projeção ortogonal no eixo dos senos. É só isso. Se eu quiser o seno de π, olho para a projeção ortogonal. Vou ver que é 0. Seno de 3π sobre 2, olha para cá, para o eixo dos senos, está lá, é menos 1. Seno de 270 graus, seno de 3π sobre 2 é menos 1. E para fechar agora, o seno de 360 graus, né, de uma volta completa. Seno de 2π é 0. Olha lá a projeção ortogonal, olha lá a ordenada, olha lá a medida algébrica. Beleza, muito fácil essa história aí de seno na circunferência trigonométrica. Pessoal, vamos fechar aqui então com esse exercício que pede o seno de 200 graus utilizando a tabela trigonométrica. Essa tabela que a gente já falou, está lá na página 276 do livro de vocês, mas só traz até o 89 graus, né? E aí, como é que eu vou achar o seno de 200 se lá na tabela só vai até 89? Primeiramente, vamos usar a circunferência trigonométrica para assinalar esse ponto P, que é o extremo aqui do arco de 200 graus, né? Ponto P está aqui no terceiro quadrante. E aí, quem seria o ponto simétrico dele lá no primeiro quadrante? Se a gente fizer aí o cálculo 180 mais alfa, tem que dar 200 graus. 180 mais quanto vai dar 200 graus? A gente sabe que é 20, né? 200 menos 180 é 20 graus. Então, ótimo, quer dizer que se eu traçar aqui o diâmetro dessa circunferência trigonométrica, vai bater lá no ponto simétrico. E aí a gente vai ver que o arco daquele ponto lá é o arco de 20 graus. Seno de 20 graus está aqui, mas eu quero o seno de 200, que está para baixo. Por isso que a gente vai dizer que o seno de 200 é menos o seno de 20 graus. O seno de 20 graus a gente consulta na tabela da página 276. Esse sim está lá. Seno de 20 graus, rolando aqui, está lá 0,34202. Quer dizer então que o nosso seno de 200 é 0,34202 negativo. Beleza? Tá aí, exercício que está no livro de vocês também. Dá uma olhadinha lá. Bom, e parece que esse conteúdo aí não tem muita aplicação na realidade, né? Mas nada disso, meus amiguinhos. Olha aí uma questão do Enem de 2018, falando de roda gigante, né? Relacionando o movimento de uma cadeira aqui na roda gigante à circunferência trigonométrica. Seria uma ideia mais ou menos parecida com essa daqui, né? E aí a gente vai ver mais adiante que esses fenômenos periódicos aí, eles podem ser descritos por modelos matemáticos que envolvem funções trigonométricas, viu? A função seno é uma delas, beleza? Então tá aí, tem aplicação sim na realidade, não é algo tão abstrato assim como muita gente gosta de dizer, não. E por hoje, né? Por hoje é só, para encerrar, então a gente só queria mostrar essa aplicação. A aula encerra por aqui, meus amiguinhos. Até uma próxima. Valeu!